sou a professora Julie de Matemática, essa é a nossa aula de número 82. Hoje a gente vai iniciar o estudo sobre a circunferência, né? Então, o nosso objetivo vai ser distinguir circunferência de círculo e reconhecer seus elementos, reconhecer as posições relativas de uma circunferência e uma reta, ok? Os materiais para a aula de hoje vão ser o seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua. Caderno e caneta para vocês fazerem as anotações, lápis, borracha e régua para resolverem os exercícios. Então, vamos iniciar aí relembrando o que é uma circunferência, né? Então, não é a primeira vez que a gente fala sobre circunferência, né? Na verdade, a gente utiliza aí a circunferência há muito tempo. Vocês já aprenderam faz bastante tempo, né, o que é uma circunferência. Mas a gente acaba, às vezes, confundindo circunferência, círculo, né? Então, essa figura, né, que é a circunferência, é uma figura fundamental em numerosas construções geométricas, né? E você também já aprendeu, né, a traçar a figura de uma circunferência utilizando o compasso, que é muito simples, certo? Então, vamos só relembrar aí a definição de circunferência. Circunferência é a figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que distinguem igualmente de um ponto fixo deste plano. Então, a circunferência, ela é somente a linha em volta ali do nosso círculo, no caso. A circunferência não tem área, tá? A circunferência é só a linha aqui, ó. Traçando com o compasso, a gente tem a nossa circunferência aqui e ela é só esta linha aqui mesmo, tá? Essa é a circunferência, ok? Bem simples, né, gente? Então, esse ponto fixo ali no meio é chamada de centro da circunferência, no caso o ponto O, se vocês observarem aqui, o ponto O, né? No caso do nosso compasso que a gente utilizou, seria onde a gente colocou a ponta seca do nosso compasso. Então, ali a gente tem o ponto O, que é o centro da nossa circunferência, e a distância constante, né, entre o centro O até a beira da nossa circunferência é o comprimento do raio, que a gente indica por R, tá? Então, qualquer comprimento do centro da nossa circunferência até o seu extremo aqui vai ser chamado de raio, ok? Sempre, tá, gente? O raio da circunferência é sempre a distância do seu centro até a sua beirada. Tranquilo? Então, alguns pontos importantes, né? Observe nas figuras a seguir alguns elementos importantes da circunferência. Então, o primeiro que a gente tem aqui, que foi o que a gente já falou, né? Qualquer segmento que une o centro a um ponto da circunferência chama-se raio. A qualquer ponto, ele vai ser sempre raio e ele vai ser sempre igual. Tranquilo? Qualquer segmento que une dois pontos distintos da circunferência chama-se corda. Então, quando eu uno um ponto da circunferência a outro por essa reta aqui, essa reta a gente chama de corda, ok? E por fim, a gente tem também a corda que passa pelo centro da circunferência, chama-se diâmetro, ou seja, é uma corda que vai de um lado ao outro aqui e ela passa pelo centro da nossa circunferência. O diâmetro é a maior corda da circunferência, ou seja, a parte maior ali da minha circunferência vai ser o meu diâmetro, porque é exatamente o ponto onde eu tenho duas medidas do meu raio, certo? Então, aqui é importante, note que a medida do diâmetro, a gente chama de D, é igual ao dobro da medida do raio, ou seja, diâmetro é igual a 2 raio. Por quê? Porque eu tenho que o diâmetro é exatamente a medida de 2 raios da minha circunferência, ok? Eu posso também dizer que o raio é o diâmetro divididos por 2, né? Funciona de qualquer um dos jeitos, né? Como se eu passasse o 2 dividindo para cá. Então, dependendo da situação, você pode querer utilizar diâmetro igual a 2 vezes o raio, ou você pode utilizar raio igual ao diâmetro dividido por 2. Tranquilo? Não esqueçam, tomem cuidado, os exercícios geralmente querem confundir você nessa situação. Na maioria das fórmulas, né, na maioria das fórmulas que a gente utiliza com circunferência, a gente geralmente trabalha com raio. E aí o exercício vai lá e te dá o diâmetro, só para você calcular errado. Então, cuidado, prestem atenção nesse detalhe, tá? Diâmetro não é a mesma coisa que raio, ok? Então, posições relativas de uma reta e uma circunferência.
Vamos agora estudar as posições que uma reta pode ocupar em relação a uma circunferência. Então, a gente já viu o que é uma circunferência, a gente já viu os elementos de uma circunferência, agora vamos ver algumas posições entre uma reta e uma circunferência. Uma coisa bem rápida antes da gente prosseguir, a prof esqueceu de falar qual que é a diferença do círculo para a circunferência. O círculo, no caso, seria toda a região da circunferência, tá? Quando a gente fala em calcular a área não vai ser da circunferência, a área é do círculo, tá? O círculo é a região dentro da circunferência, ok? Prosseguindo então para posições relativas de uma reta e uma circunferência, a gente tem a primeira reta aqui que a gente chama de reta secante. Como assim? A reta S, ela corta a circunferência em dois pontos distintos. Nesse caso, ela é chamada de reta secante. Secante é a circunferência, tá? Note que a distância D, aqui, ó, D, essa distância aqui, do centro à reta S é menor do que o comprimento do seu raio. Ou seja, a distância da reta S, que é a nossa reta secante, até o centro da circunferência precisa ser menor do que o raio, para que ela seja uma reta secante, né? Se for maior, ela vai ficar para fora da minha circunferência. Então, para que a minha reta seja secante, a distância entre ela e o centro da minha circunferência vai ser menor do que o meu raio, ok? Segundo ponto, a reta S tem apenas um ponto em comum com a circunferência, que é o ponto T. A gente chama, então, essa reta de tangente. O ponto da tangência vai ser exatamente o pontinho onde as duas se tocam. Só tem um ponto onde as duas se tocam e esse ponto a gente chama de ponto da tangência, ok? Então, a reta tangente é aquela que só toca na nossa circunferência. A reta secante, que foi a que a gente viu anteriormente, ela corta a nossa circunferência, tá? A reta tangente não corta, ela só encosta ali em um ponto, ok? Nesse caso, S, né, é chamada de reta tangente à circunferência e note que a distância D do centro à reta S vai ser igual ao raio. Então, nesse caso aqui, como ela só toca a nossa circunferência, a distância dela até a reta, né, do centro da minha circunferência até a minha reta tangente, vai ser exatamente o valor do raio, tá? Então, quando eu falo que tem uma reta tangente, eu já sei que o valor do centro da circunferência até essa reta vai ser o valor do raio da minha circunferência. Perfeito? E por fim, a gente tem a reta externa. A reta S e a circunferência não têm ponto em comum. Elas não se tocam em nenhum momento, não se cruzam. Então, a reta R é uma reta externa. Nesse caso, a reta S é uma reta externa à circunferência. Para quem não lembra, a palavra externa significa fora, né? Então, a reta está fora da circunferência. Ela não encosta em lugar nenhum. Note que daí, neste caso, a distância entre o centro até a reta vai ser maior do que o raio, né? Faz sentido, né, gente? A distância entre o centro até a reta tem que ser maior do que o raio, porque ela não vai chegar na minha circunferência. Quando for a distância igual ao raio, eu tenho a reta tangente, que é só um pontinho. Quando for a distância menor do que o raio, eu tenho a reta secante, porque ela vai cortar exatamente ali a minha circunferência em dois pontos, ok? Bem facinho essas retas, né, para saber reta tangente, reta secante e reta externa, beleza? Vamos prosseguir então. Propriedades da reta tangente. Então, a reta tangente tem algumas propriedades aí que a gente consegue aplicar. Olha só. As retas tangentes a uma circunferência apresentam duas propriedades importantes. Primeira propriedade. Na figura, vemos uma circunferência de centro O e uma reta T tangente a essa circunferência. Veja aqui, nossa circunferência com o centro O e a reta tangente ali. E ela toca a nossa circunferência nesse ponto T ali, ok? Então, observando aqui, a menor distância do ponto O à reta é o segmento OT, né? Perpendicular à reta T. E como o ponto T pertence à circunferência OT, representa então o raio dessa circunferência. Então aqui, a menor distância, né, entre o centro até a reta T é exatamente o raio da circunferência, né? Então olha só,
qualquer reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Então, exatamente ali onde a minha reta tangente toca a minha circunferência, eu tenho o raio e ele é perpendicular a essa reta, tá? Então, aqui a gente tem a representação. A reta tangente vai ser perpendicular a OT, que é o raio da minha circunferência. Perfeito? Essa é a primeira propriedade que a gente tem de reta tangente com relação à circunferência ali. Tranquilo? Vamos para a segunda propriedade, então. Segunda propriedade, né? A figura nos mostra dois segmentos, PA e PB, tangentes à circunferência, traçados de um ponto P exterior. Então, olha só, eu tenho o segmento aqui PA e PB. Os dois são tangentes, ó, eles só tocam a circunferência, uma toca no ponto A e a outra toca no ponto B, ok? Percebam que aqui eu tenho dois valores, ó, duas retas que são ali os nossos raios da nossa circunferência, né, que a gente viu, da propriedade número 1. Agora, observe, se nós considerarmos os triângulos retângulos OAP e OBP, podemos afirmar que eles são congruentes. Por quê? Porque eles têm a mesma hipotenusa, no caso que é o OP, nos dois triângulos, né? E tem um cateto OA no OAP e o cateto OB no OBP, que são também congruentes, ok? Então, se o triângulo OAP é congruente ao triângulo OBP, então PA também é congruente a PB. Então, o que isso significa? Se de um ponto P exterior a uma circunferência, traçamos segmentos PA e PB, que são tangentes a essa circunferência, nos pontos A e B, então os segmentos PA e PB são congruentes, ok? Eu tracei aqui, ó, observem, o segmento que vem daqui até o PA e daqui até o PB, de um ponto exterior, aqui a minha circunferência. Então, eu posso dizer que esses dois segmentos aqui vão ser congruentes, ok? Então, essa é a nossa segunda propriedade aí da reta tangente, certo? Espero que tenha ficado clara essas duas propriedades, tá? A aplicação delas é muito simples, vocês vão ver nos exercícios, que é bem fácil de fazer, bem fácil de aplicar, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios e de revisar o conteúdo todo que vocês têm disponível aí para vocês. Eu encontro vocês na nossa próxima aula, então.